Olá, olá, muito boa noite. Olá, sejam bem-vindos. E o assunto de hoje é criatividade no cotidiano. Sejam bem-vindos. Vamos entrando, ficando à vontade. Deixa eu fixar o tema da live. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. E não é que tá ficando gostoso de fazer essas lives, gente? Eu me rendi de verdade. Porque é uma forma da gente se conectar ainda mais, ficar mais pertinho, né? Já que esse distanciamento social aí tá deixando a gente bem isolado, né? Sem se conectar muito com os amigos, né? Tem uns amigos aqui online. Oi, Jana. Oi, Miguel. Que bom que vocês estão aqui. Ah, oi, Nicole. Que bom que tu conseguiu entrar. Oi, Caca, Evanilde, Ricardo. Muito boa noite. Ah, a Cíntia já chegou, gente. Ó, o Jaime tá aí também. Tudo bem, Jaime? Oi, gente. Então, o tema de hoje é também criatividade, mas eu decidi trazer um tema que fosse até mais próximo para todo mundo, né? Não só para quem é artista, não só para quem gosta de escrever, mas que a gente pudesse também trazer a criatividade, a inovação, uma leveza para o nosso cotidiano, ainda mais, né, nesse período que a gente está vivendo só dentro de casa para a maioria das pessoas, né? Então a gente acaba ficando muito limitado e precisando se reinventar aí no cotidiano. Eu convidei a Cíntia Ferreira. A Cíntia fez algumas jornadas comigo, né, de autoconhecimento e de escrita. Eu convidei ela para falar sobre a experiência dela nas jornadas e também para dividir com a gente a experiência dela, né, como mulher, como mãe, como profissional que agora está morando com os filhos e com o marido no Chile. Ela passou por uma situação bem atípica, né? E ela vai contar um pouquinho aí como que foi isso e quais foram as atitudes que ela precisou tomar no dia a dia dela para trazer, para se reinventar, né? Então, o nosso papo vai ser por aí. Ó, até gente que não gosta muito de live tá aí. Oi, Su, que bom que tu tá aí. E aí a gente vai falar sobre isso. Também vou ficar de olho aqui nos comentários pra gente esclarecer algumas dúvidas, né? Sugestões de vocês também. Vai ser um bate-papo, né? Pra gente trocar ideia, pra gente... E também quero que vocês contribuam também com as sugestões, com as dicas de vocês, né? Vai ser um espaço de troca. Então, eu queria primeiro falar uma coisa para vocês. Eu vou dar 2 presentes para vocês durante essa live, mas eu preciso da colaboração de vocês. Então, um deles é que se a gente chegar a 50 pessoas ao vivo aqui com a gente, eu vou fazer um exercício prático de meditação e de escrita. Então aproveitem para chamar as pessoas que vocês lembrarem, que podem gostar desse tipo de conteúdo, que gostam de se reinventar no dia a dia ou que estejam precisando disso, pessoas que gostam de escrever, que se interessam por autoconhecimento. Então aproveita agora para enviar ali no aviãozinho um convite para elas virem para essa live, porque se a gente atingir as 50 pessoas, pelo menos até nos primeiros 20 minutos aí da live, eu vou conseguir fazer esse exercício com vocês. E o outro presente que eu quero dar para vocês é o seguinte. O outro presente que eu quero dar para vocês é o seguinte. Para quem fizer um print dessa live, me marcar e falar o que você achou dessa live, enfim, qualquer comentário que você quiser falando sobre criatividade e marcando aqui, eu te escreveria. Eu vou compartilhar um PDF com exercícios muito incríveis que eu compartilho durante as minhas jornadas. São exercícios para você criar um pequeno manual de felicidade no seu dia a dia, tá bom? Então, vão fazendo aí, depois no final da live eu vou ver quem me marcou, quem fez esse compartilhamento e vou mandar para vocês esse PDF com essas dicas
muito profundas para que vocês consigam estabelecer um dia a dia de muito mais leveza, de bem-estar, de muito mais alegria. E a gente está precisando muito disso, né? Então, vamos lá, eu já fiz aqui a minha introdução. Eu vou chamar a Cíntia, então, e eu vou pedir para ela se apresentar. Cadê a Cíntia? Vamos lá, vamos ver se ela tá chegando aí. Aê! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, Ai, que super feliz bom! de estar aqui com vocês. Deixa eu ver, tá me ouvindo bem? Tá bom aí o som? Tô te ouvindo bem. Uhum. Tá Então, linda! ah, então, né, como diz seu post, nada como uma live, né, pra gente Nada como uma sair da live pra gente se toca. produzir. Muito bom, tirar o pijama, né, dar uma, Dá um se trato no deparar visual, com o né? fato de que vai ser vista, né, não sei, pelo menos vai encontrar, é um evento, pra mim é um evento, eu tô É um super evento, feliz de ó. estar Tem um monte de aqui. gente querida aí. A Evanilde, a É, Nicole tá dando um oi pra ti aqui. É, tô super feliz aqui, meninas queridas, ai, muito queridas. Foi muito intenso, né, o que a gente viveu junto aí na tua jornada, Mi. E Sim. Eu queria que feliz de tu estar primeiro se aqui. apresentasse, né? Falasse aí como é que é a tua vida hoje. E aí depois É, eu te faço algumas tá, perguntas aí pra gente tocar a conversa. legal. Então, eu sou arquiteta, tenho 40 anos e sempre trabalhei, eu só trabalhei com arquitetura minha vida inteira, então tenho uma paixão, né? Mas a vida me colocou, me tirou da zona de conforto. Há 3 anos a gente se mudou, saiu do Brasil, foi com meus filhos, minha família, meu marido. A gente foi morar na Argentina e agora, depois de quase 3 anos, nos mudamos para o Chile no começo da pandemia, né? Então, assim, é um momento único, assim, ícone na minha vida, porque é uma virada de quebra de paradigmas, muitas descobertas. E ainda veio a pandemia, né, que é com tudo que está acontecendo, não deixa de ser um convite a tantas descobertas e tantas coisas, e Uhum. foi aí que eu te conheci, né, foi também logo que eu me mudei para cá, e aí eu te conheci na internet, sem querer, e foi uma sorte, assim, porque foi uma das portas, assim, que se abriram para mim, nessa viagem ao meu interior. E aí, de tudo isso que a gente vai falar, né? Dessa descoberta, redescoberta da criatividade. Eu, que mesmo arquiteta, sempre trabalhei com criatividade, né? Sim. Mas descobrir uma outra faceta da criatividade, né? Que é a criação mais livre e mais essencial, né? Que é o que vem mesmo de dentro e tal, sem muitas demandas, assim, específicas, né? Diferente de que sempre que eu trabalhei com criatividade, sempre era uma criatividade mais orientada, né? Porque tinha uma demanda específica. E aí foi isso E é aquela que me criatividade encantou. que a gente até brinca, né? Do se vira nos 30, né? Porque é aquela criatividade do improviso, né? Do dia a dia. É, E aí conta pra gente como é que foi essa história de ficar praticamente 4 ou 5 meses na casa nova, sem nada, sem é, móveis, sem, é, sem as coisas que vocês tinham aí do dia a dia, né? Como é que é. foi isso? Olha, isso para nós foi assim uma confirmação do isolamento. Então, assim, você não basta estar isolado, você está Hum, isolado numa casa vazia, né? Para nós, como família, assim, tem uma questão do apego dos bens materiais e tal, que, né, acho que a gente não é muito apegado e tal. Mas, assim, tem uma questão do ninho, né? E as coisas da sim. casa compõem esse ninho. Então, a gente ficou 4 meses numa casa que eu sempre brincava, né? Cheia de eco, cheia de espaços vazios. E assim, e tudo interditado do lado de fora da casa, né? Porque por causa da pandemia você não podia ir para lugar nenhum. Então, Uhum. a gente sendo obrigada a ficar dentro, né, dessa casa vazia e tentar tirar o máximo de significado, né, desse vazio para as nossas vidas, né, e individual de cada um e também como família, né?
Então, daí começaram a partir ideias, né, das crianças, nossas, e aí aproveitar esses espaços Tu ficou aqui com... pensando que é quase uma gincana, assim, né? De uma mistura de Survivor com o Big Brother, assim. Você tem que se virar sem nada dentro de uma casa É, fechada. é tipo Porque assim, no Big come Brother o logo que pessoal eu ainda preciso tem os do recursos, prato. né? Não, é bem assim, tipo, come logo porque eu preciso do prato, e aí a sala vira um espaço para fazer ginástica, para dançar Just Dance, lá, aquele jogo de dança. Então, Uhum. bola dentro de casa, permitido, óbvio, né? Já é uma quadra. Então, e aí, essa E como é que questão. foi esse teu processo? Na verdade, eu já sei, mas eu quero que tu conte pro Uhum. pessoal. Como é que foi esse processo aí, dentro da jornada? O que que reverberou em ti em relação também à tua filha? Quais foram os processos maiores que tu curtiu assim durante a jornada que despertaram essa criatividade? Para onde que essa criatividade te levou? Ai, para tantas coisas. Assim, primeiro falar que muitas coisas me levaram a descobrir essa criatividade. E quando ela foi redescoberta, ela também teve muitos desdobramentos. Ela ressonou em vários lugares, assim. Então, Uhum, inclusive nisso que você está falando, que é na relação com os meus filhos, principalmente com a minha filha, porque tem um momento da jornada que a gente vive muito isso do feminino, né, da ancestralidade, do sagrado feminino. Então, fala muito da minha relação com a minha filha, com a minha mãe, com as minhas uhum. mulheres, né? E então, assim, a descoberta da criatividade nesse momento da minha vida me levou para tantos caminhos que eu ainda nem sei onde eles vão dar, na verdade. Eu continuo nessa trajetória, né? E assim, foi uma descoberta muito grande e que não tem, eu sinto que não tem volta, né? Não tem como voltar atrás, ainda bem, né? Então, assim, coisas que me levaram, né? Eu acho que essa coisa, assim, da pandemia, de não poder. Porque pensa, a gente chegou num outro país. Eu não tinha nenhum projeto concreto, um projeto profissional concreto para começar nesse país. Porque, lógico, a gente chegou, então primeiro a gente vai adaptar as crianças, escola nova, casa nova, tudo muito novo. Mas eu tinha algumas ideias de mais ou menos como começar a me movimentar, até pela experiência que eu tive de morar em outro país antes. Mas tudo isso foi bloqueado, né? O começo foi bloqueado. Então, nesse momento do bloqueio, o que me restou, eu acho de verdade, para me manter equilibrada, foi essa busca interna. E eu nem imaginava que nessa busca interna, a criatividade é que seria a mola propulsora, assim, para tanta coisa, sabe? Apesar de sempre ter gostado, eu sempre fui uma pessoa, assim, que lidei com criatividade, com criação, sempre gostei, mas não Uhum. era isso que eu estava buscando. Eu não comecei a fazer as jornadas para buscar criatividade. Busquei para autoconhecimento, para encontrar um pouco dessa paz para esse turbilhão que a gente estava vivendo, né? Sim. E aí brotou uma Só fazer criatividade uma incrível. pausa aqui. A Maria Cláudia está perguntando que idade tem os teus filhos. Ah, eu tenho o Theo de 12 e a Nina de dez anos, isso. E então, assim, e falar também, Michelle, eu acho importante que a criatividade, não só no sentido da arte. Então, eu sempre, né, trabalhei também arquitetura, arte, minha Uhum. filha é super artista, mas a criatividade nas pequenas coisas. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que aproveitou a pandemia, estava vivendo a pandemia com os pais, né? Ficaram todos esses meses juntos. Ela, as filhas, o marido e os pais. Então eles começaram a fazer jantares temáticos. Todo dia tinha um jantar temático. Então, assim, fantástico. Você começa a ver isso dentro das casas. A gente até adotou aqui um dia, fez um jantar dos anos 80. Então, a criatividade nas pequenas coisas, né? De como... Ah, então Que hoje vamos legal. dormir de cama trocada? Vamos. Então a E é casa estava legal a gente falar vazia? até o que que é a criatividade, né? Porque a criatividade, ela é tu sair do comum, sair do trivial e fazer uma coisa nova, inventar, né? Uma inovação, ela pode ser uma inovação, né? Mas ela também é tu transformar algo que já existe, né?
Então, muitas vezes a gente até acha que ser criativo é ter uma invenção muito mirabolante, mas às vezes ser criativo é só fazer as coisas de um jeito diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, né? E quando a gente está num espaço, né, já, né, lá atrás, a gente já tem um cotidiano, né, que a gente sempre fazia as coisas mais ou menos do mesmo jeito. E agora, dentro de casa, sem poder sair, a gente fica realmente engessado e a gente acha que não tem saída, que não dá para fazer diferente, e dá, né? E é muito legal esse exemplo aí que tu falou do jantar, porque olha só que eles, né, pegaram algo que é tão trivial, que é uma refeição, e transformaram num evento, né? E Super. como é que é isso, assim, na tua casa? Essa relação com a comida? Então, aí, pelo fato de não ter as coisas materiais, né, os móveis, as coisas do ninho, a gente também explorava isso. Então, vamos cozinhar junto, vamos fazer um prato diferente, vamos dormir de acampamento, de camas trocadas. Legal. Então, com o que tem na mão, né? Conseguir Aham. comprar, sei lá, um kitzinho de costura. Mas acho importante falar isso, né, Miki? Assim, o que a criatividade, a presença dela nesse momento não precisa estar relacionada à arte. Na verdade, nunca precisa, mas nesse momento, principalmente, Uhum. qualquer coisa que você faça, fora, como você está dizendo, fora do padrão, fora da regra. Aqui em casa a gente até adotou uma frase que os meus filhos também já falam, que é, mamãe, incoerência da quarentena, né? Qualquer coisa louca que acontece aqui em casa agora, é a incoerência da quarentena. Muito bom. Porque, assim, tirar partido também, porque a criatividade também acaba surgindo dessa incoerência, que são os horários incoerentes, a vestir uma roupa, tipo, né? Tá tudo virado de cabeça para baixo, né? E é nas maiores crises que surgem as maiores invenções, né? A história tá aí Exato. para comprovar, né? Quanta coisa acontece em momentos difíceis, né? De guerra, de doenças e até, né, momentos pessoais que às vezes as pessoas vivem e que acabam precisando se reinventar, né? E uma coisa que eu achei bem interessante, né? Aí voltando ao assunto da comida, eu vi muita gente, né? Muitos amigos assim empolgados com essa questão de fazer a própria comida, né? Não é para todo mundo que é assim, para muita gente deve ser bem desafiador, né? Eu, em alguns momentos, também me peguei curtindo esse processo, né? Não é sempre, claro que muitas vezes essa coisa do dia a dia acaba sendo muito desafiador, né? Tu ter que conciliar vários papéis e tal, mas também pode ser um prazer, né? Quando a gente consegue olhar para isso de um outro jeito, né? Até eu fiz, já faz aí umas 2 semanas, eu acho, pela primeira vez um pão, e foi tão É. legal esse processo, né? De fazer algo que, né, minha avó fazia, né? Que, né, se a gente for olhar para trás, né? Imagina, lá atrás não existia essa coisa de comprar o pão no saquinho, pronto, industrializado, né? As famílias tinham que fazer o próprio pão, né, para comer. Então, a criatividade pode ser também fazer uma coisa que já se faz, mas de um outro jeito, né? Num outro cenário, num outro contexto, né? É. E aí, Michele, acho que tem um dos desdobramentos, né, de criar, por exemplo, você criou esse momento de fazer o seu pão, que em algum momento te remeteu a tua família, que alguém da tua família fazia, né, uma avó, uma tia. Então, também tem um prazer, um desdobramento da criação, que é quando você termina, né, que é o produto da criação, que não necessariamente é uma arte, uma obra de arte, mas que é um pão, mas que tem uma coisa do prazer, né, da sensação de satisfação mesmo, né, com o que você fez. Então, é outro desdobramento, né, é outro Aí a prêmio, gente né, entra para uma outra. por parar. Até o que a Josi está falando ali, né? Que criar o pão é uma conexão ancestral. E para mim também foi muito forte isso, né? Essa conexão aí com a ancestralidade. Mas aí já é um outro assunto que a gente vai tratar numa outra live. Mas eu queria que tu contasse um pouco sobre como é que foi, né, durante certo percurso da jornada que tu fizesse, foram 3, né? E uma delas a gente falou mais sobre a questão do resgate da criança interior, né? E aí vieram algumas lembranças. Como é que foi? Como é que foram essas lembranças que vieram aí do teu lado mais criativo, lá da infância?
É. É assim, nas jornadas, Michelle, eu tive vários momentos, assim, para mim, ter feito as jornadas com você me acompanhou muito nisso que eu tô vivendo, que eu acho que é um despertar mesmo, né? Então, eu sinto que eu não acho que para mim, que para todos seja assim, não sei como cada um tá vivendo esse período, né? Mas para mim tá tudo junto. Então, assim, além dessa descoberta, é como se eu estivesse aceitando um convite, sabe, da vida mesmo para esse despertar, né? E estar nas Uhum. tuas jornadas, tiveram muitos momentos, né, de descobertas, Então, aí falando de um desses momentos que foi o resgate da criança interior, né? E relacionando com criar, vieram todos aqueles insights de criação da infância, né? Que é aquela criação mais essencial, sem nenhuma demanda, que é só deixar sair realmente o que você gosta ou nem Uhum. lembra que gosta, né? Então, que eu acho que é um aspecto super importante da criatividade, mesmo para quem trabalha com isso, né? Eu acho que você precisa resgatar, eu acho, essa criatividade essencial, sabe? Essa que toda criança tem, independente do Que se é não é artista, tolhida, se né? não Que é é. livre. É exato. Então, foi muito especial e emocionante lidar com esse contato com a infância, porque eu nunca tinha feito assim, né? E foi lindo, né? Foi uma descoberta incrível, né? Ali, Eu ver a lembro criança. da tua partilha, mas aí eu acho que foi na outra, né? Quando a gente falou desse resgate, quando a gente tratou do resgate do feminino, né? Dessa tua proximidade com a tua filha, né? E que de repente vocês Né, estavam dançando juntas, né? E foi uma coisa natural aí de vocês né, estarem, né? Se curtindo e tudo. Achei né. muito bonito esse registro. Então, com a minha filha, eu me aproximei muito dela nesses momentos, foi nesse da jornada da escrita com alma, né, que é esse momento que a gente falava do feminino, que teve uma dança, uma coisa que eu até repito, né, que é uma coisa que ela adorou a brincadeira, e depois no resgate da criança interior, também me permiti brincar mais com ela, sabe, e aceitar mais o convite dela, né? E tirar um pouco aquela coisa de sou adulto, estou cheio de coisas para fazer, agora eu não posso, né? Então me permitir Lembrei mais quando estar com. tu falou que teve uma ocasião que tu falou assim que tu estava cheio de coisas para fazer, inclusive uma das tarefas era fazer a tarefa da jornada. E ela te convidou para Exato, brincar e aí tu falou: "Não, não, eu tô cheio". Daqui a pouco caiu a ficha, né? Não, uma das tarefas que eu tenho é justamente resgatar a minha criança, eu não estou ouvindo a minha exato, criança. exato. Uma das tarefas era escrever um texto, né, de uma das atividades, mas tudo girava em torno da minha criança interior. E a minha filha me chamando pra brincar, e tava um dia bonito, e vamos lá fora. Filha, agora eu não posso, eu tenho que escrever, mas aí me deu, sabe, tilt mesmo. Eu falei, A gente, Nina pera tem lá. 10 anos, né? A Nina tem Ela tem 10. 10 anos. Aí eu falo, pô, chama pra lá. Ela tá me chamando pra brincar, e eu aqui digo que não posso, dentro da minha condição adulta, que tem que escrever um texto para resgatar a minha criança interior dentro. Pera, tá tudo errado, né? Eu larguei o que eu Incoerências da tava fazendo, quarentena. incoerência da quarentena. Aí larguei tudo que eu tava fazendo e fui andar de bicicleta com ela lá fora né, e Uhum. ponto. Nossa, eu acho que quando a gente toma contato com esse lado, né, mais essencial, tantas coisas fazem menos sentido, né? Assim, coisas que a gente às vezes dá uma importância enorme, né? E quando você toca no essencial, automaticamente algumas coisas vão deixando de fazer sentido, principalmente, Michele, a minha mudança, que eu estava no começo desesperada, que não chegava, não chegava, não chegava. Sim. Quando falaram vai chegar a mudança, de certa forma eu senti que ia me tirar da zona de conforto, porque a gente já estava Hum. tão acostumado, de repente, com essa casa espaçosa e para brincar, e já não fazia mais falta, sabe? Mas é isso, porque a gente já estava ligado ao que precisava mesmo, O né? essencial, aham. Pra ver Né? como a gente tem coisas que às vezes a gente acha que são necessárias e não são, né? Né? Muito Exatamente interessante essa isso. reflexão. Né? E E outra eu, coisa.
Eu queria te perguntar que habilidades, talentos tu conseguiu resgatar durante a jornada que estavam ali adormecidas e que de repente agora tu falou, não, é isso, agora, poxa, como é que eu fui deixar isso aí lá atrás? Isso aqui faz parte de mim, agora eu quero tocar isso adiante. O que É. aconteceu aí? Engraçado, né? Eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca fui muito de escrever. Eu sempre coloquei isso como uma coisa que não era importante, então nunca era hora de eu sentar e escrever nada. Mas a verdade é que sempre que eu sentava para escrever, eu me sentia feliz de escrever alguma coisa. Aí eu tenho a minha tia, que é jornalista, que é super incentivadora e admiro também. Então, desde pequena eu ouvia os textos dela, lia para mim, eu achava aquilo maravilhoso. Então, eu achava que o meu gosto pela escrita era uma forma de imitar a minha tia, porque ela escrevia maravilhoso. Então, eu nunca dei muito. Aí, um dia, ela me mandou um link da sua página, e eu entrei, e faz um ano, e aí junto com isso faz um ano que eu descobri a meditação na minha vida, assim, que o quanto é Uhum. fundamental. Hoje eu não sei como continuar se não for meditando, né? Ainda não consigo todos os dias, mas e ela sabe dessa minha paixão com a meditação. E aí, quando tinha essa coisa da meditação com a escrita, que é o teu projeto, eu fiquei super encantada e curiosa. Aí eu até te escrevi uma Uhum. mensagem falando, não tinha nenhum curso aberto, nenhuma jornada. Eu falei, quando tiver, por favor, eu tô na fila. E aí, quando apareceu, você me falou. E aí, eu confesso que quando eu entrei, eu tinha, assim, uma expectativa de escrever bonitinho, como você fala, né? Até hoje eu gosto, eu adoro quando eu escrevo bonitinho, né? Que é aquela escrita, né, mais limpa, não sei, eu gosto, mas eu acho que também, como eu sempre ouvi o que a minha tia escreveu, né, escrevia, então eu tenho essa coisa da estética, até também pelo, sei lá, meu trabalho, eu gosto do que é bonito, né, e bonito de ler, bonito de ouvir. Aí, só que eu percebi que a escrita, para mim, foi um resgate tão... Eu amava escrever muito mais do que eu pensava. Então, foi resgatar esse amor Sim. por escrever, sabe? E até me animei aí uns dias atrás, comecei a publicar algumas coisas e tal. Mas o bem que tem me feito, me escrever, é terapêutico, coloca muitas coisas para fora, mas também coloca muitas coisas para dentro, sabe? A escrita, assim. Porque eu comecei a colher mesmo coisas que eu escrevi e que eu adotei para mim. Porque quando você escreve, é como um contrato, é como um decreto, né? Então, Sim, principalmente a a tua palavra tem o proposta, poder, né? né? E a tua proposta que é escrever com o que vem de dentro. Então, quando eu escrevo tudo aquilo e eu estou escrevendo para mim, né? Eu estou fazendo um contrato comigo mesmo. E para mim, a grande descoberta foi essa, foi fazer esse contrato de escrever, né? Que para mim tem sido, assim, maravilhoso. Ai, tô super encantada. E tu percebe assim que a tua expressão como um todo assim se transformou, melhorou? Tu percebe uma diferença assim de tu antes de fazer a jornada e agora, não só em relação à escrita, no geral, na voz, na fala, na interação com as pessoas. Tu percebeu alguma mudança assim? Eu acho que sim, mas eu não sei se pela escrita diretamente, mas eu acho que foi mais pelo mergulho interior. Por estar me sentindo mais resolvida mesmo, sabe? Assim, não que é resolvido, tá tudo resolvido, não tá nada resolvido, né? Não é isso. Mas O caminho o fato de. continua, né? A É, jornada continua aqui fora. exato. Ou aí dentro. Dos dois, né? Continua. Mas eu acho que muda assim a expressão, porque você coisas afloraram, né? Coisas mudaram aqui dentro. Então, é uma vontade talvez de expressar isso também, né? Expressar que agora é um novo jeito de viver, de olhar para as coisas, Uhum. de tocar, né? Tocar tudo, a vida, os projetos, a família. Então, eu acho que é nesse sentido que mudou, né? Esse olhar. E aí a expressão muda também, né? E os áudios? Tem alguma coisa a falar sobre a gravação de áudio, sobre a voz, sobre.
Porque eu achei fantástico quando tu gravava os áudios para declamar as poesias, os textos que tu escrevia ali. Essa Isso já história era um dos hábito áudios. antes, não? Não, Já era? nunca. Não, eu adoro ouvir áudios, né? Eu adoro. Aliás, eu tenho uma brincadeira, eu falo, pode me mandar áudios longos, porque eu adoro ouvir áudios, né? E eu também tenho um problema, que eu não sei mandar áudio curto, né? Eu não mando áudio, eu mando podcast. Só que agora, com essa história de ter os textos escritos, eu mandei um dos textos que eu fiz com você para essa minha tia, e ela tem uma voz lindíssima, além de escritora, ela é apresentadora, então a voz né, a voz dela é linda. E ela me mandou o meu próprio texto gravado na voz dela, sem eu pedir, sem conversar comigo, sem falar nada, ela só me mandou. Eu lembro. E eu fiquei tão emocionada de receber o meu texto, ela validou, sabe, naquele momento, ela validou o meu contrato comigo. E quando alguém que você admira também valida o que você está fazendo, né, é muito gostoso, né, te dá mais ânimo para seguir. E aí a partir dessa gravação dela, eu tive vontade de começar. E aí, como eu troco também textos e coisas com ela, e ela diz assim, às vezes não tem tempo para ler, para parar para ler. E é uma delícia escutar, porque você está escutando e está fazendo as coisas, né? Sim. Então, ela começou a me mandar textos dela em áudio, e eu comecei a gravar os meus, e eu comecei a gostar de ouvir os meus textos gravados, né? E teve Eu uma lembro coisa... que foi muito, muito gostoso de te ouvir, É, assim, né? Ó, a Evanilde e a Nicole que estão aí não me deixam mentir, que foi bem especial te ouvir declamando os teus textos, né? E E por depois que que na às vezes a jornada a gente gente começou. precisa, né? Por que que às vezes a gente precisa ouvir de fora, né? Pra sentir que aquilo que a gente faz é bom. Então, até uma coisa que eu já queria ter falado no início, né? Que às vezes as pessoas me perguntam, como que eu vou deixar esse julgamento de lado, né? Porque às vezes é difícil, né? A gente está no processo de escrever, ou seja qual for a criação, mas a gente já está muito acostumado com as nossas ideias. Então, para a gente não é novidade, né? Então, a gente acha que aquilo que a gente está fazendo não é uma coisa tão boa, tão bonita, não é aquela eterna insatisfação, né? Não é bom o suficiente, né? E muitas vezes a gente não precisa, né, que o outro venha de fora e fale, não, isso aí tá legal, né? Não deveria precisar, eu quero dizer, né? Não Mas deveria. como que a gente faz isso, né? É muito autoconhecimento, né? Muito olhar para dentro, né? Aceitar que aquilo que a gente faz, se é verdadeiro, se aquilo vibra na gente, é o suficiente. E tá bom. E se tu compartilhar, outra pessoa vai ser tocada, né? E é o processo que é legal também, né? Não vai estar sempre perfeito, né? E muitas vezes a gente vai aprender errando também. Ah, pode não ficar perfeito, bonitinho, né? Como eu costumo falar, o texto pode não ficar. Eu não vou ensinar um texto bonitinho, né? Escrever bonitinho. Eu vou ensinar, vou ajudar vocês a trazer lá de dentro o que é mais verdadeiro, né? O que é mais autêntico, aquilo que realmente está ali vibrando e que tu tem para colocar para fora, né? É a tua contribuição para o mundo, né? Não importa se ela é perfeita ou se ela não é, né? Porque ela É, pode fazer a diferença de qualquer forma, né? Então é. é difícil a gente sair desse lugar de precisar da aprovação do outro, né? E quando Então, eu falo das jornadas, alguém pergunta para mim, mas aí tu vai ensinar a escrever poesia, ou tu vai falar, tu vai revisar os textos, né? E eu falo, não é para isso. A jornada não é assim que funciona. Não vou ensinar ninguém a escrever bonitinho, né? Não vou revisar. Tu vai tomar essa consciência do que é bom o suficiente para te mostrar para as pessoas, ou que realmente é a tua voz falando, né? é. Tanto A que Maria Cláudia tá falando esse. ali. Ah, o quê? Deixa registrado que amo os teus textos. Obrigada! Mas é bom a gente ouvir, né? Que é bom, não é? É É bom. bom, é bom. Mas assim, tanto que isso aconteceu bem no começo. Foi um dos meus primeiros textos. E depois disso, mas é o que você falou, não deveria, né? Não deveria precisar. E essa questão de quando a gente ouve, né? Tem um exercício também da tua jornada, né? Que a gente fez isso, né? Gravar na nossa voz o texto da Uhum. amiga, né? E fazia muito sentido isso também, né? Porque você
ouvir o teu texto na voz de outro, né? E você com a responsabilidade de dar a entonação certa também no texto da outra, né? Então, que foi uma experiência muito linda, né? Que a gente viveu Mas também não também, né? Que existe a a entonação Ivanilde, a certa, Nicole. né? Assim Então, como não existe o texto certo, não existe a entonação certa, né? Cada um tem a sua interpretação. E é legal ver, sentir, ouvir, né? Essa interpretação do outro, né? Ela tá falando emocionante, foi, né? Eu também me foi. emocionei com as trocas de vocês. E o que mais que a gente tem para falar? O nosso tempo daqui a pouco tá acabando. A gente já tá mais na metade Ai, eu aí tinha até da live. anotado coisas. Então, eu tinha uma pergunta da Lia, falando sobre aquilo que eu até coloquei da síndrome do papel em branco, né? Que é quando você tem uma Uhum. demanda, eu acho, né? E você senta e aquele papel em branco na sua frente, né? E você, durante as jornadas, deu várias dicas pra gente, né? Às vezes você fala, tá, mas vou escrever o quê? Vou falar o quê, né? Porque às vezes você não precisa, como você falou, né? Como qualquer criação, não precisa ser uma criação, uma coisa, né? Escrever um roteiro. Não, calma, né? Vamos aqui só fazer um jantar temático, vamos só fazer uma festa do pijama e depois a gente cria outras, né? Então, pensando nisso, né? Pensei de Sim. você falar dessas. Então, né, eu vou falar assim de uma forma geral, né, é o que eu falo no processo de escrita, mas vale também no geral, né, na nossa atividade cotidiana, né. O que muitas vezes bloqueia a gente, né? É o excesso de expectativa, é o auto-julgamento, é o medo de não ficar bom o suficiente, porque conteúdo todo mundo tem, né? Então, quando eu falo assim, a criatividade, ela é tu transformar coisas, repertórios que tu já tem dentro de ti em uma outra coisa, ou adaptar, ou fazer, né? Fazer aquilo de uma outra forma. E claro que quanto mais repertório tu tiver, mais vivência, mais livros, mais filmes, mais né? Aí não tô falando só de arte, mas assim, de cultura em geral mesmo, tu tiver mais repertório, tu vai ter, né? Mas não adianta só tu ter o repertório, tu precisa exercitar isso, né? E tu precisa também estar disponível para que essa criatividade saia de ti. Então, se tu ficar muito no mental, preocupada em escrever um texto, já preocupada, assim, tu tá escrevendo a primeira palavra, mas tu tá preocupada em chegar no final da frase e chegar no final do parágrafo, não vai sair nada, né? Então a dica que eu sempre falo para as pessoas, né, durante a jornada deixa sair, ouve aquela vozinha lá do íntimo e escreve, mesmo que pareça não fazer sentido. Escreve, porque às vezes pode ser até que tu não vai usar essa frase, mas essa frase ela vai te trazer outras frases, né, encadeadas ali, ou depois tu vai adaptar ela, talvez, né, saia de uma vez só um parágrafo que depois tu vai ver, não, isso daqui rende um texto, isso daqui não rende, isso aqui rende outra coisa. Mas é importante não bloquear esse fluxo criativo, né? É tu se permitir confiar em ti mesma, né? Na tua inteligência, que às vezes é superior. Aí a gente pode chamar de intuição, né? Do eu superior. Né? É sair desse julgamento mental excessivo de que tudo ali tem que fazer sentido, que a poesia tem que rimar. Então eu já entro para escrever um negócio, mas eu já estou pensando nas palavras que rimam. Não, não. Deixa sair, deixa o negócio fluir de uma forma mais orgânica, até eu diria assim, né? Mais fluida, de uma forma mais natural. Porque quando a gente engessa muito, já desde o início, a coisa não vai mesmo. Não vai, não sai de jeito nenhum, né? É. Como é que E foi tem isso uma. para ti, esse processo de desbloquear? Então, tem uma coisa que foi muito legal, que foi uma dica, não é uma dica, mas era até um exercício mesmo, né? Que é isso que você falou, conteúdo todo mundo tem. Eu entrei achando que eu precisava de um conteúdo, que eu não tinha o conteúdo, né? E aí você muitas vezes dá essa dica, porque você fala assim, olha a penúltima foto do teu rolo de câmera no celular. Escreve sobre isso. Então, tudo é conteúdo, né? Escrever sobre essa poltrona, sobre tudo é conteúdo. Então,
até também pensando, né, Uhum. nessa pergunta, né, que para arquitetura é a mesma coisa. Às vezes, você pensar num projeto tão grandioso, é tão difícil começar, e é mesmo, você fica com aquele bloqueado. Mas se você começar por um pedacinho que você está a fim de falar hoje, né? Sim. Um pedacinho do projeto, você não precisa começar o projeto inteiro. Então, que cara ele vai ter? Ah, mas olha, ele vai ter um, sei lá, um vidro verde. Começar por esse pedacinho. Às vezes, começar por um pedacinho é mais fácil, né? E te anima a continuar, né? E é como Exatamente. meditação, né? Que você fala assim, não, primeiro aqui, né? Você tá aqui agora. Depois você pensa no depois, né? E Começa com 1 falando... minuto, depois vai para 2, né? Vai para 5, até que quando tu vê, tá meditando meia hora, né? E isso que eu tinha pensado também, que eu até anotei algumas coisas aqui que eu não queria deixar de falar, assim, né? Essa descoberta e a escrita e a redescoberta da criatividade, para mim, veio muito associada com espiritualidade, com esse caminho da alma que eu já venho buscando faz Uhum. 1 ano e meio, mais ou menos, mas que esse ano se intensificou muito. E que o estado de criação, quando você está ali dentro, criando, também é um estado de meditação, né? Isso foi muito legal, porque a gente, nas jornadas Uhum. com você, a gente faz a meditação e imediatamente escreve. Mas, na verdade, você continua meditando, né? É uma coisa, porque você está ali, você está presente naquela ideia, naquele Uhum. momento. Então, assim, até como terapia mesmo, né? Mesmo assim, sem pensar em nada no Sim. produto, sem pensar no resultado, mesmo que você nunca nem fosse ler o que você escreveu, só daquele momento que você senta e faz, né? É muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, da Malu Mota. E de Ah, onde é a vem a Nath. inspiração ao ver um restaurante fechado, por exemplo, que lembra que estamos na pandemia? Acho que a resposta para isso tem tudo a ver com o que a Cintia acabou de falar. A gente está num estado de presença, né? Acho que a meditação ela nos ajuda muito a entender que as coisas são impermanentes, né? Que os nossos sentimentos são impermanentes, que os acontecimentos são impermanentes, né? E que se o que a gente tem agora é isso, os restaurantes fechados, né? E aí a gente volta porque a gente falou ali no começo, né? Que a gente redescubra dentro da nossa própria casa um novo jeito de viver, né? De fazer a nossa comida, de nos divertir fazendo um evento, né? Fazendo um restaurante temático dentro de casa, né? Então é claro que a gente vai ter desafios, sempre vai ter o lado ruim, né, da vida, a gente vai ter sempre problemas, só que se a gente só focar no problema, né, e não na solução, aí a gente vai se afundar, né? Então a ideia aqui, até a proposta, né, do meu trabalho é justamente trazer essa leveza para as pessoas, trazer a criatividade, né, a escrita, a meditação, como ferramentas para a gente justamente extrair o que a gente tem de melhor, para a gente conseguir ter uma leveza, uma alegria no nosso cotidiano, porque a gente só dá conta de mudar o que está lá fora se a gente começar a mudar dentro, né? E quando a gente. Na verdade, assim, a gente não controla nada, né? A única coisa que a gente controla é a nossa vibração. E se a gente controla a nossa vibração, a gente consegue, aos poucos, mudando o que está em volta, né? Então, o restaurante está fechado? Está fechado. Mas o que que eu posso fazer com a minha família? Se eu consigo, se eu tenho um carro que eu ainda consigo dar uma volta na cidade com segurança, eu posso fazer isso? Posso. Então, vou lá, dou uma esparecida, volto para casa, faço algo diferente na minha rotina, né? Que realmente ficar trancado dentro de casa é um desafio que a gente está enfrentando que é muito sério, né? Mas a gente precisa realmente se reinventar, né, para trazer essa leveza, né? Não é ignorar o que a gente está vivendo, mas a gente saber lidar com isso, saber tirar um proveito dessa situação, né? Como eu falei antes, né? Nas crises a gente consegue se reinventar e trazer coisas boas dela, né? Espero que a gente consiga fazer isso, né? E que mais que E, a gente pode falar? O que que tu anotou aí? não, e aí no caso, né, das artes plásticas e da escrita, até essa vivência dos momentos difíceis, como a gente assim, também serve de expressão mesmo, né? Para você fazer um produto, eu gosto de falar de produto porque parece que é um resultado que a gente está buscando, não é isso?
mas até como expressão, né, dessa dor, né? Que até também teve a escrita expressiva, Uhum. né, que fala Sim, disso, que é você usar essa ferramenta da criação para arrancar de dentro. Às vezes a dor de ver os restaurantes todos fechados, de ver como a vida tá difícil. Então, e aí o que perfeito. sobra é a arte, né? E a Malu, que fez a pergunta, é a minha tia. Ah, E, legal, inclusive, prazer, agora, Malu. antes de começar a nossa live, eu estava assistindo a live dela, que era com um professor de arte do Colégio Objetivo, que é onde eu estudei, é onde ela trabalha. E ele terminou a live falando justamente isso, e eu fiquei super inspirada, né? Eu falei, nossa, e daqui a pouco a gente vai começar a nossa, que a arte está exercendo um papel de cura na humanidade, né? Fundamental. Uhum. E isso que você falou, né? Sempre depois das guerras, das pandemias, né? Tem uma virada de chave Uhum. na sociedade, né? E aí eles estavam falando disso, né? E aí outra coisa que ele falou também que eu achei super bonito, que que sensibilidade, que ele falou assim, ó, que sensibilidade, por definição da palavra, é perceber pelos sentidos. E que tem tudo a Uhum. ver, né, com essa coisa da criatividade e desse momento que a gente está vivendo, porque tem que encarar, na minha opinião, não sei, tem que encarar como um convite mesmo, né, a ser Uhum. sensível, a ficar atento, coisas essenciais, porque senão a gente Eu pira. achei muito, eu achei muito legal. Vou pegar esse teu gancho ali quando tu falou, né, da escrita, porque realmente a proposta é a gente usar também, né, a escrita do modo geral, né, que eu uso dentro da jornada, ela serve para muitas coisas, né? E uma delas que é muito importante, que é essa questão justamente da cura emocional, que vai até além, né? Não só a cura emocional, mas já tem pesquisa científica que comprova o poder da escrita na cura física também, né? Porque, em essência, as nossas doenças, os nossos problemas, eles acabam sendo somatização de problemas emocionais. Então, quando a gente trabalha essas questões na escrita, a gente coloca para fora, com exercícios simples que estão na mão de todo mundo. É isso que eu fico maravilhada, né? Porque todo mundo tem essa capacidade de pegar um papel e uma caneta e escrever o que está sentindo, né? Então, seja exercícios de gratidão, que é uma coisa muito simples, tu olhar, tá, ok, a minha realidade é essa agora, mas o que que eu tenho aqui que eu posso agradecer, né? Ou então tu fazer uma carta para alguém, ou tu simplesmente usar um diário para tu se expressar e dizer o que que tu tá sentindo. Agora experimentem aí, vocês que estão assistindo, experimentem assim, ó, pelo menos por 4 dias seguidos, durante 15 minutos, anotar qual é a dor maior que vocês estão sentindo, né? Até pode ser esse exercício, pode ser fazer isso durante falando sobre o que estão sentindo durante a pandemia, né? Isso tem um poder de cura muito grande, assim. Vocês vão ver que no primeiro dia vai ser mais difícil. Pode vir uma dor profunda, né, Cíntia? Vocês fizeram esse exercício durante a jornada. Mas depois, eu costumo até falar, né, que comparar, né? É como tu tá subindo um morro ali, o negócio é puxado, né? Mas quando chega lá em cima, a vista é incrível, né? Porque dá aquele alívio e tem a recompensa depois, né? E aí eu quero aproveitar para falar, porque nosso tempo também já está acabando, que para quem quiser experimentar, na próxima semana, né, a terça-feira, nesse mesmo horário das 8 horas, das 8 às 10, daí são 2 horas, eu vou fazer uma turma que chama de escrita expansiva. O que que é escrita expansiva? Na verdade, a gente vai fazer alguns exercícios de uma forma bem inicial, né, exercício para desbloquear justamente essa criatividade, essa escrita, para a gente fazer alguns exercícios de meditação, para que você olhe para dentro, veja o que, que tem aí para sair. Né? Só o início de um processo que, né, para quem não tem tempo, talvez, de fazer uma jornada completa, ou para quem precisa conhecer melhor como é que é esse negócio aí, como é que funciona, né, essa coisa doida aí de meditação com poesia, com escrita. Então, na semana que vem, né, essa turma de escrita expansiva com uma aula online, né? Então, quem quiser, eu vou deixar aqui o link, que é do meu site, eudescreveria.com. Na página já está lá as informações sobre a escrita expansiva.
né? O pagamento pode ser em cartão ou em transferência bancária. Mas eu sugiro que vocês vão hoje ainda, porque eu vou deixar só 10 vagas para essa turma. Então, para poder atender as pessoas, né, mais prontamente, com mais qualidade, eu vou ter só 10 vagas para a turma. Então, quem quiser e quiser me chamar também no privado, tá? Eu vou estar à disposição para esclarecer. E o que mais que a gente pode falar, Cíntia, sobre esses processos, né? Então, como a gente falou, tem, além dessa questão para além da criatividade, né? Tem o autoconhecimento, a cura emocional, né? Física, e É. tem a gente se Tem redescobrir, né? tem uma coisa assim, né, curiosa de falar disso, né, Mi, que para mim que tem a parte que eu não sei explicar, que tem o autoconhecimento, tem espiritualidade, porque e aí quando você se propõe, quando você diz que quer fazer para você mesmo, quando você realmente fala, que no meu caso foi depois dessa validação de fora que eu tive, né? Foi quando eu me validei, a mágica acontece. Eu não sei explicar o que é, né? Mas tem uma coisa que eu acho assim que é o universo conspirando, é a tua vontade ali, é, é uma junção de coisas que eu não sei explicar, que quando você realmente se propõe a fazer, vem o que esse despertar mesmo, né? Que também tem a ver com cura, tem a ver com a cura no sentido também, né? Não é falar de cura, curou, tá curado, acabou, não é isso. Sim, É a uhum. cura no sentido de o que doía parece que não dói mais, ou a dor não faz tanto Fica mais sentido, ou leve, né? você. Exato, é uma leveza que está ligada a todo o processo, né? Que não é só a escrita, mas que é todo o conjunto, assim. Então, para mim, a experiência foi muito pautada nisso, assim, nessa transformação pessoal. E a escrita Uhum. foi a grande ferramenta, tem sido a grande ferramenta. E o que que acontece nesse processo, né? Porque quando a gente faz a meditação, a gente acessa informações lá do subconsciente que muitas vezes a gente não consegue acessar nem com facilidade na terapia, né? Na terapia tradicional, né? Indo no psicólogo e tal. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade e levam muito tempo para acessar certas coisas. E às vezes numa meditação, né, com a condução, com um tema específico, é mais fácil de conseguir acessar isso. E depois a gente trabalha esses sentimentos, essa história, né, essas questões na escrita. E aí, com a escrita, sim, a gente consegue liberar e dar um novo sentido para tudo isso, né? E então, é um pacote completo, né? É um mergulho lá no fundo para trazer à Sim. tona e depois a gente vai lapidar aquele tesouro que a gente trouxe lá do fundo, né? Vamos lapidar esse diamante e ver o que que ele tem para mostrar pra gente, né? E muitas vezes E, saem a, daí talentos, né? Que às vezes estavam lá adormecidos, né? e assim, para quem trabalha, né, com criatividade, para quem trabalha, sei lá, com marketing, arquitetura, então assim, eu acho que mesmo que você não siga no caminho da escrita, mas o que eu percebi é que desbloqueia muito a criatividade em todos os sentidos. Então, Todos os assim, para sentidos. outros projetos profissionais, porque é você pensar fora da caixa, essa liberdade que Uhum. você conquista, na verdade, é uma liberdade para tudo, né? Então, tudo nos relacionamentos e pensando também em outros trabalhos, outras profissões, né? Eu acho que é Eu uma até coisa. gosto que vocês falem, porque quando. Até eu já escrevi sobre isso um dia, né? Que para mim é muito difícil, né? Mesmo para mim, que, né, escrevo, que tenho uma certa habilidade com as palavras, é difícil eu colocar num texto o que que acontece, né? Ou até aqui mesmo falando para vocês, o que que acontece nessas jornadas, porque para cada pessoa vai ter realmente um impacto diferente, né? Então pode ser. Desde, né, descobrir um hobby que estava abandonado, e que esse hobby pode vir a virar um ofício, como pode ser destravar um projeto de fazer um site, ou começar a correr, treinar para uma maratona, ou então descobrir, transformar a sua própria expressão e descobrir um outro trabalho, trabalhar com uma coisa nova que faz mais sentido para essa pessoa. Então, todos esses exemplos que eu dei agora são exemplos reais de pessoas que passaram, né, pelas jornadas e que realmente aconteceu isso, pessoas que mudaram de casa, né, de cidade,
transformações assim enormes, né? Pessoas que recuperaram a autoestima, o amor próprio. Então, acho que tudo, na verdade, vem de se olhar e de se valorizar o que a gente é, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir dar a nossa maior contribuição para o mundo e para a gente mesmo, né? Porque quando a gente se olha, a gente reconhece o que a gente tem de bom para oferecer, né? E não só ficar apontando os defeitinhos, né? Ah, isso aqui não tá bom ainda, né? Não tá bom o suficiente. Não, não vou mostrar. Eu passei por esse processo com o Nossa, livro, né? Foi um processo longo eu acho. para ver que poderia mostrar para as pessoas, sim, que faria sentido, sim, compartilhar, né? E assim, mas antes de pensar no que as pessoas iriam pensar, né, Michelle, acho que assim, esse é um ponto super legal de falar, que é você tirar a mochila dos julgamentos, né? Porque primeiro você faz pra você, primeiro você ama o que você faz, e aí você se ama mais por estar fazendo o que você faz, e aí sem julgamentos. E depois você compartilha e acredita aí naquele negócio de quando a mágica acontece, que quando uma coisa é feita com esse amor todo, acaba chegando em alguém e acaba ressoando em quem tem a ver e quem tem que ressoar. Sim. Mas não que a razão seja essa, né? Não que o motivo seja esse. Você faz atendendo essa demanda, né? Assim, sua. Então, acho que é isso, né? De você se libertar dos julgamentos. Acho que isso nossa, é muito libertador mesmo. E só para a gente encerrar, porque faltam só 3 minutinhos, né? Uhum. Então, dizer que essa criatividade, ela pode ser, sim, né, estimulada no dia a dia, quando a gente consegue olhar para o nosso cotidiano de uma outra forma, quando a gente se apropria de conteúdos que a gente já tem dentro da gente, né? E que a gente pode fazer de uma forma diferente. Às vezes só mudar uma mesa de lugar para tomar o café da manhã pegando um sol, às vezes ir escrever num outro cômodo da casa, né? Hoje meu gato deu uma lição aqui de procurar onde que tá batendo sol. Então, assim, eu me peguei pensando nisso, né? Que ele, cada horário do dia, ele tem um lugar que ele gosta de ficar. Então, ele vai mudando de lugar, ele não tem só um lugar preferido, né? Ele vai mudando, né? Vai inventando coisas novas dentro de casa, para onde que ele vai, onde que fica mais gostoso para ele. Então, que a gente tenha esse olhar criativo, né, no nosso cotidiano para transformar, seja a nossa comida, né, fazer como a gente falou antes, seja o nosso espaço de trabalho. Eu sei, a gente está vivendo muitos desafios aí, mas eu gostaria muito que vocês pudessem ter esse novo olhar, né, e no que precisarem, né, contar comigo, né, com ideias, com sugestões, me acompanhando aqui. Vou sempre estar oferecendo conteúdos nesse sentido. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Acho que vai acabar logo também. Pela minha conta que falta um minutinho. Quer falar mais alguma coisa, Cíntia? É só mandar um beijo, adorei, e te agradecer e dizer que eu tô muito, muito feliz de ter começado esse caminho. Muito. Que bom. Fico muito feliz também com tudo isso e ver toda essa transformação. E obrigada por teres aceitado vir aqui conversar com a gente. Obrigada a todos vocês que estão aí, que chegaram agora, vocês que estão desde o início. E entrem lá no site, então, eudescreveria.com/jornadas, né, para participar da próxima escrita expansiva na semana que vem, na terça-feira, a partir das 8 horas. Qualquer dúvida, é só me chamar. E lembrem de fazer o print para ganhar o prêmio de hoje, que é um PDF com um exercício muito incrível. Um exercício que eu compartilho na jornada. Tá bom, gente? Obrigada mesmo. Acho que a gente conseguiu falar muita coisa. São 9 horas, daqui a pouco vai cair aqui. Mas uma boa noite para vocês. Sintam-se abraçados, beijados, né? Que essa energia boa, amorosa chegue aí em vocês. Tá bom? Obrigada, Cíntia. Um beijo bem grande. Beijo, obrigada. Um beijo para todo mundo que participou das jornadas também, que está aí. Obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo bem grande. Evanilde, Nicole, beijo, beijo. Beijo. Beijo, mãe. A mãe tá aí também. Tchau, boa noite.